E existe algo no coração de Deus para nós. A palavra de Deus ela é universal, mas nós cremos mesmo que Deus ele tem a intenção de nos abençoar especificamente na área que nós somos chamados para atuar, como homens, amém? Glória a Deus. Diga assim: eu sou um homem de Deus. Isso aí. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia para nós iniciarmos. Lá em Filipenses, no capítulo 3. Hoje à noite eu queria conversar um pouco com você sobre como o nosso exemplo ele é importante no lugar onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos. E mais do que isso, né? Mais do que o nosso exemplo também, que nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, porque somos sacerdotes, amém? Filipenses no capítulo 3, no verso 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede ou procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ele continua dizendo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele vai continuar e daqui a pouco a gente volta aqui, mas eu queria mesmo que a gente pudesse focar a nossa atenção e o nosso coração nessa parte. Ele fala duas coisas aqui muito interessantes nesse texto que me marcam muito. A primeira delas, ele começa dizendo: olha, eu considero tudo o que eu tinha como perca, uma vez que eu conhecia Jesus. Na verdade, não só o que eu conhecia, mas todo o resto eu considero como se não fosse nada, como se fosse esterco. Ele compara a fezes de um animal, se comparado a Cristo Jesus e a vida com ele. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes, e eu me pegava pensando nisso na minha adolescência, não que eu esteja muito longe de lá, mas eu me pegava pensando, será que eu vou ter saudade, sei lá, de sair na rua e jogar bola com meus amigos, quando a gente for para o céu? Será que lá no céu, talvez você já tenha pensado alguma coisa desse tipo, será que lá no céu eu vou poder fazer isso? Ou será que lá no céu eu vou poder fazer aquilo? Será que ainda vai ter isso ou aquilo quando a gente estiver no céu? E eu me pegava pensando, e uma vez que cheguei à maturidade, o Senhor começou a tratar comigo essas coisas. Que muitas vezes, muitos de nós ficamos tão presos à vida aqui na terra, à vida natural, às coisas naturais, sabe, ao trabalhar, ao salário, ao pagar contas, ao colocar comida em casa, enfim, a todas essas coisas, e não só as coisas trabalhosas, mas aos prazeres também, estar com os amigos, estar com a família. Nós ficamos tão presos a essas coisas que muitas vezes nós colocamos ela em primeiro lugar na nossa expectativa do que terá lá no céu. A gente fica na esperança de que algumas coisas que nós vivemos aqui ainda estejam lá, porque nós consideramos elas como boas, além do que vai ter lá já. E Paulo aqui ele começa a dizer, olha, eu considero tudo como perda.
Na sua casa, você tem que ser sacerdote, não a sua esposa. É você que tem a responsabilidade de trazer a presença de Deus para a sua casa. É você que tem a responsabilidade de se esmerar na palavra de Deus, de buscar mais a fundo a palavra de Deus e trazer isso para a sua casa. Você entende que nós homens é quem temos a responsabilidade de sermos os provedores da nossa casa? Não é assim? Mas isso não se limita apenas ao natural. Na verdade, é muito mais importante que você seja o provedor espiritual da sua casa, o sacerdote, do que qualquer outra coisa. Eu pesquisava, para ilustrar isso que eu estou falando, uma função que existia há muito tempo, hoje existe, mas já não é tão como era antigamente, que é a função do sentinela. Todo mundo sabe o que é um sentinela aqui? Eu queria ler um pouquinho. Sentinela, ele é um soldado que está de vigia ou de guarda a alguma coisa. Pessoa isolada que está de vigia ou à espera. Aquilo que serve para vigiar ou guardar. Eu queria parar um pouquinho aqui. Por que o sentinela, né? Por que essa ilustração do sentinela? Porque quando eu começo a pensar sobre essa questão de sacerdote, de ser homem, de ser provedor, de ser aquele que traz a proteção, a guarda, o trabalho do sentinela é muito real, é muito significativo no que diz respeito a ser esse tipo de homem. A Bíblia vai falar lá no... Deixa eu encontrar aqui. Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 13, você não precisa abrir se não quiser, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Deixa eu só ler ele completo aqui, para a gente não ficar pela metade. Abre a tua Bíblia aí, vamos ler.
Abre lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. No versículo 2, vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Como um, tá? Não que o Senhor virá na forma de um ladrão. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores do parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. No versículo 6 diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Ele vai dizer aqui que nós precisamos vigiar. Vigiar como quem espera a vinda de um ladrão. Ou seja, atentos o tempo inteiro. Atentos o tempo inteiro, sabe? Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo, as coisas naturais, embaraçem a nossa visão a ponto de nós nos esquecermos de quem nós somos e do chamado que nós temos. Aquele primeiro texto que a gente leu, lá em Filipenses, fala que nós precisamos ser exemplos, que existe um chamado de Deus para as nossas vidas que nós precisamos cumprir. Uma vez que nós homens não nos posicionamos naquilo que Deus nos chamou para ser, nós damos brecha para que o diabo venha e tenha acesso não só às nossas vidas, mas na sociedade onde nós estamos inseridos. Toda vez que um homem se calar ou der as costas, o diabo ele vai agir e vai destruir uma parte daquela sociedade. Você pode observar nas histórias bíblicas que foi dessa forma. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, um rei muito poderoso, muito sábio no seu início de reinado, mas em um dado momento ele deu as costas para a instrução do Senhor. O Senhor disse: olha, vai e não traz prisioneiros e nenhum bem daquela terra ou daquele reino que você for atacar. O que foi que Saul fez? Permitiu que os seus soldados trouxessem bens, mulheres e soldados como escravos. Mas Jesus já havia dito para não trazer ninguém. E por causa dessa desobediência de Saul, o reinado dele teve fim naquele momento. E depois dali, em muitas vezes, os seus inimigos prevaleceram contra Israel, por conta dessa desobediência de Saul. Isso me faz entender que toda vez que um de nós homens damos as costas para o conselho do Senhor, nós abrimos brecha para que o diabo ele possa agir, não só nas nossas vidas, porque o Senhor nos deu a legalidade de ser autoridade no mundo. No início de tudo, Deus vai lá, cria Adão, e delega a ele a autoridade sobre os animais e sobre a terra. Você lembra dessa história, né? E aí vem Eva, persuadida pela serpente, come do fruto, não é isso? E oferece a Adão. Não é dessa forma que acontece? Só que você se parar para perceber, depois que Eva come do fruto, nada muda. O homem permanece ainda com autoridade, mesmo a mulher tendo desobedecido. Deus, ele não vem como se Adão tivesse pecado, como se o homem tivesse pecado, ou decaído da posição que Deus havia colocado, só porque a mulher pecou. Apenas quando o homem desobedece, apenas quando o homem vai contra ou vira as costas para aquilo que Deus já havia dito para o homem, é que as coisas mudam. Porque a autoridade e o comando foi dado ao homem. E aí, por causa do pecado de Adão, a Bíblia fala, por meio de um só homem, o pecado entrou na terra, né? A gente entende que, uma vez que um homem,
ele não se posiciona naquilo que Deus o chamou para estar posicionado, o que é que acontece? O diabo ele pode agir. A autoridade ela é quebrada. Vamos voltar lá para aquele texto de Filipenses, que ele fala algumas coisas interessantes sobre o que nós precisamos entender e viver. A gente tinha parado no versículo 14, não é isso? Vamos lá. A partir do 15. Filipenses 3,15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o próprio estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu próprio corpo glorioso. Você percebeu aqui que ele fala muitas vezes, né? Domínio, estarmos com as nossas mentes, o nosso coração, o nosso foco nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. A Bíblia fala também em um outro texto que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Quem já ouviu esse texto? Você percebe que isso já tem acontecido na nossa sociedade? Que as pessoas já têm subvertido os valores, aquilo que nós entendemos como certo já não é nem tão certo assim. Eu pensava esses dias, eu estava meditando sobre como o mundo está se transformando e como as coisas estão acontecendo, a velocidade como as coisas acontecem. E alguns anos atrás, talvez no tempo dos meus pais, dos meus avós, eu não quero chamar de ninguém de velho aqui, mas talvez no tempo de alguns de vocês, algumas coisas que nós vemos hoje eram quase que imagináveis, não é assim? Algumas coisas que eram consideradas como completamente erradas, fora daquilo que poderia se imaginar de se fazer. Algumas coisas que nós vemos acontecer hoje em dia como normais, antigamente as pessoas viam como algo que, meu Deus, como é que alguém poderá um dia sequer pensar em fazer isso, não é assim? E eu não só falo de homossexualismo, mas corrupção, entre outras coisas, que a gente olha e diz, meu Deus, não é? Algo que talvez a gente pudesse até considerar como crime, não é assim? E eu me peguei pensando, o que será que vai acontecer e como será que estará o mundo daqui a 20 anos? Daqui a 10 anos? Se no nosso tempo, coisas que acontecem, se no tempo antigo, coisas que acontecem hoje eram tão erradas assim. E as coisas que nós consideramos hoje como erradas, como é que estarão lá na frente? Você percebe que o mundo, o diabo e as forças malignas têm introduzido na mente das pessoas esse pensamento de que não é tão errado assim. Talvez se você olhar por esse ponto de vista, você tem razão. Você percebe que o mundo está querendo normalizar aquilo que não é normal? Ou colocar como relativo aquilo que não é relativo? E muitas dessas coisas já são reais. Agora eu pergunto para você e pergunto para mim também. Qual é a nossa função nesse mundo? Qual é a nossa missão? O que é que nós devemos fazer nesse tempo, onde essas coisas estão acontecendo? É permanecermos na posição de vigia.
como um sentinela, guardando esses princípios, guardando esses valores. E aí nós chegamos onde eu queria falar sobre sermos exemplos. Deixa eu te dizer, sempre vai haver alguém olhando para você como exemplo, assim como você olha para alguém. Sempre vai haver alguém olhando para você e tendo você como exemplo. Talvez você se pegue pensando, ninguém me vê não, ninguém está olhando para mim, quem aqui sou eu? Mas deixa eu te dizer, tem alguém sim. Seja um filho, seja um amigo, alguém da tua família, mas sempre vai haver alguém olhando para você. E assim como uma mentira, ela começa com uma pessoa contando para outra, e isso se propaga e cresce, uma verdade também é assim. Só que é muito mais difícil manter uma verdade. Porque para uma mentira, ainda que você apresente a verdade várias vezes, aquela pessoa pode continuar acreditando na mentira. Mas para a verdade ser perdida, só precisa de um erro. Então nós precisamos mesmo estar como esses sentinelas que não largam do seu posto, sabe? Eu sempre me peguei observando o meu pai e ele buscando mesmo nas suas próprias capacidades ser esse sentinela. Ele sempre, quando podia, quando tinha algum tempo livre, ele sempre marcava. Vamos lá, hoje nós teremos reunião com a família. E se juntávamos, eu, meus irmãos, minha mãe, ao redor da mesa, e começávamos a falar sobre a palavra de Deus. Ele compartilhava um pouco, depois nós compartilhávamos um pouco, e assim nós íamos crescendo. E isso me trouxe a consciência de que eu preciso ser agora, no meu casamento, na minha casa, essa pessoa que traz essa presença de Deus, que carrega essa presença de Deus. Você precisa ser essa pessoa. Deixa eu te dizer, se posicionar não é uma escolha que você possa ou não fazer. O fato de não escolher já é uma escolha. Então, você precisa se posicionar na sociedade onde você está inserido, no lugar onde você está inserido, no seu trabalho. Você precisa ser aquele que guarda os seus princípios, aquele que guarda as verdades da palavra de Deus. E deixa eu te dizer, guardar as verdades da palavra de Deus não é somente não fazer o que é errado, mas também é mostrar o que é certo. Estando em silêncio, não é o suficiente para guardar a verdade da palavra de Deus, para guardar os princípios e os valores cristãos. Não é suficiente. Deixa eu te dizer, quando você vê algo errado acontecendo e você não faz nada a respeito disso, você também é um participante. Eu também sou um participante. Existe dentro do mundo jurídico uma lei que, se eu não estou enganado, o nome dessa lei é prevaricação. Se tiver alguém aí dessa área puder me ajudar, se eu errar, eu agradeço. Que ela fala que se por acaso um policial ver um crime acontecendo e não agir, não fazer nada a respeito, ele também é tido como cúmplice daquele crime. E a Bíblia fala a mesma coisa. A Bíblia vai dizer sobre um texto, eu posso até pesquisar para te falar, eu não tenho ele na cabeça agora, mas eu vou parafrasear para você, que fala que aquele que vê alguém errando ou algo de errado acontecendo e não faz nada a respeito também é participante disso. E eu vou falar sobre várias áreas, mas eu queria entrar um pouquinho sobre questão de criação de filhos. Mas você tem não só a liberdade, mas também o dever de ver se seu filho, de ver se o seu, peraí, deixa eu apertar aí o botão de voltar. Você tem não só a responsabilidade, mas também o dever de corrigir o seu filho caso o veja errando. Você não deve se perguntar, eita, será que eu devo? Eita, mas será? Não. A Bíblia ela vai ensinar a corrigir mesmo, para livrar ele de algo pior no futuro. Sabe, meu amigo, eu vou falar a minha experiência como filha. Meu amigo, eu levei muita pisa. Eu não era um menino tão ruim não, mas assim, eu aprontava.
E na hora, sabe? Na hora lá que eu levava aquela correção, para mim não era bom, não. Eu queria fugir de casa, eu queria nunca mais ver o meu pai e minha mãe na vida. Mas sabe, eu só me tornei quem eu sou hoje. E só estou caminhando para quem eu vou ser, porque lá atrás os meus pais me colocaram no caminho. É porque lá atrás os meus pais não permitiram que eu criasse dentro de mim alguns conceitos e alguns preceitos. Quais? Errar e achar que está tudo bem. Errar e achar que eu não vou arcar com a responsabilidade dessa escolha errada. É necessário corrigir. Correção também é uma demonstração de amor. Deixa eu te dizer, a não correção é uma demonstração de que você não se importa. Você já passou por isso? De você ver uma pessoa errando tanto, que você já falou tanto, talvez um amigo seu, que você já falou tanto, não faz isso, não vai por aí. Toda vez a pessoa vai e faz de novo, vai e faz de novo, e chega um ponto que você diz, não quero mais saber. Vai, se tu quer ir, vai mesmo, já sabe o que é que vai acontecer, eu não me importo mais, eu já falei. Já aconteceu isso com você? Pronto, quando chega nesse nível, é o final das coisas. Já não tem mais amor. Porque nós não nos importamos com a pessoa ao ponto de trazer de volta ela para o caminho. Então, deixa eu te dizer, se você é pai e você se vê lá, né, na necessidade de corrigir seu filho, corrija. Em amor, é claro, mas corrija. Porque vale mais ele ficar com raiva de você ali durante alguns momentos, mas lá na frente ele entender que aquilo foi necessário, do que ali ele achar que está tudo bem e no final dá tudo errado. Um amigo meu disse uma frase uma vez que eu achei muito interessante. Ele disse, para mim vale mais eu perder um amigo dizendo a verdade para ele que vai salvar a vida dele, do que ter um amigo caminhando para o abismo sem falar nada. Sabe, quando você vê alguém lá na beira do abismo para se jogar, digamos que você estivesse numa situação dessa e você precisasse salvar aquela pessoa, você chegaria para a pessoa e dizer assim, por favor, eu gostaria de lhe pedir que, se possível, você não se jogasse. É assim que você faria? Ou você iria correndo e puxaria aquela pessoa com uma força violenta? Seria assim, né? Naquele momento, talvez a pessoa não gostasse tanto, talvez não fosse tão confortável, né, receber esse puxão tão de repente, mas evitaria que aquela pessoa perdesse a sua vida. E muitas vezes nós precisamos se posicionar dessa forma, firmes na verdade que nós cremos. Talvez doa em alguém em algum momento, mas deixa eu te dizer, a verdade ela liberta. A verdade ela liberta. Pode não estar fazendo muito sentido para você, meu amigo, mas deixa eu te dizer. Às vezes é necessário a gente entender que nós não somos seres naturais vivendo uma experiência sobrenatural em Deus. Nós somos seres sobrenaturais vivendo uma experiência natural. Essa não é a nossa pátria, por mais que nós nos digamos brasileiros, né? Essa não é a nossa pátria. A terra não é o nosso lar. E por isso nós não podemos viver como os demais do mundo vivem. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para a vida de alguém que não é cristão e eu vejo que a gente não tem tanta diferença, isso me assombra. Porque eu preciso ser diferente, eu sou diferente. A minha essência é diferente. Eu carrego uma essência divina dentro de mim. Como que eu, carregando essa essência em mim, eu posso viver de igual modo? Não dá. Vamos para a Bíblia de novo. Abra lá em Efésios. Aleluia. Efésios, no capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 de Efésios diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, ou os do mundo, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus.
por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Me perdi aqui. 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com a qual vocês selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Certa vez eu estava orando e pensando sobre essa questão de hombridade, sabe? E o Senhor ele me deu um texto que eu queria ler aqui para vocês, para a gente continuar nesse entendimento. Hombridade não é o quão forte você parece ser, nem o carro no qual você anda, ou as roupas que veste. E com certeza não é sobre quantas mulheres você já iludiu e defraudou na tentativa falha de se mostrar valoroso. Mas um caráter íntegro, honestidade e bondade são características essenciais para se tornar um homem de verdade. Somado a isso, deveríamos ter todos nós um bom referencial, alguém como um pai, um irmão mais velho, ou até um bom amigo, que nos ensinasse como alcançar essas características tão importantes e muitas vezes tão raras em tempos como este. Mas acredito que ainda é possível, se olharmos para o referencial certo e cultivarmos bons princípios, e ao contrário do pensamento comum, ser bondoso não te faz menos homem. Assim como também ser cavalheiro e honesto não te faz menos homem. Pelo contrário, todos esses princípios te levam a um nível de hombridade muito além do comum. Além disso, quero te apresentar duas características que para mim são inegociáveis: firmeza e paternidade. Sejam firmes em suas convicções. Não negocie seus princípios e tenha disposição em cuidar e proteger aqueles que contam com você. Homem não é aquele que subjuga através da força, mas é aquele que conquista através da sabedoria, bondade e compaixão. Então não tente provar-se através de caminhos que só te levam para mais distante do alvo. Estas qualidades que foram ditas nesse mero texto ainda são coisas apreciadas por aqueles que realmente entendem a razão de nos tornarmos verdadeiros referenciais de bons homens. Lembre-se, sempre haverá alguém se espelhando em você. Cara, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Esses dias eu ouvi um homem falando, para a gente gerar um filho, basta uma noite. Ele falava sobre a questão de filhos espirituais, né? Basta uma noite. Alguém vir à igreja, ter um louvor ao qual ele se sinta, né, entregue. Basta ele sentir a presença de Deus naquela noite. E isso é suficiente para ele ser aceito, aceitar ao Senhor Jesus e se tornar filho de Deus. Mas para gerar um pai leva muito mais tempo.
Leva anos para gerar-se um pai. Por quê? Porque é preciso firmeza, é preciso exemplo, é preciso uma decisão de coração para que isso aconteça. E aí a minha pergunta para nós hoje à noite é: nós iremos ser filhos na nossa sociedade, no nosso tempo, pessoas que dependem de outras o tempo inteiro, que só dão trabalho, que não agregam a nada, ou nós nos tornaremos pais que carregam essa palavra, que carregam essa verdade, que se colocam firmes naquilo que Deus nos ordenou para ser? Quando é que de fato nós homens iremos abraçar o nosso propósito? De entendermos que nós fomos chamados por Deus. E que nós estamos nessa terra, não somente pelas coisas naturais da vida, mas para cumprirmos um propósito celestial. Quando é que nós iremos abraçar os nossos propósitos, os nossos chamados? Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é coisa de jovem não, isso é coisa de filho de Deus. Cada um de nós temos um propósito. E nós não podemos deixar que os prazeres ou as necessidades naturais nos afastem disso. Nós não podemos permitir que as coisas dessa terra, as preocupações naturais que são lícitas, mas que nos afastam de Deus, tirem de nós esse senso, essa consciência de que nós estamos aqui por um curto período de tempo para cumprir um propósito. Você tem essa consciência? Será que eu tenho essa consciência? De que eu estou aqui por e para uma missão? Será que, por exemplo, nós temos a mesma consciência que nós temos quando nós vamos ao nosso trabalho? Quando você vai ao seu trabalho, você vai pensando em todas as outras coisas, você chega lá e começa a fazer outras coisas diferentes do seu trabalho, ou você chega lá e faz o seu trabalho? Faz o seu trabalho, não é assim? Eu espero que sim, porque senão em breve você vai precisar dar uma visitinha no RH. Eu espero que você esteja indo para fazer o seu trabalho. E conosco, na vida com Deus, é da mesma forma. Nós só estamos nessa terra porque existe um propósito que nós somos criados para cumprir. Não existe a decisão de não fazê-lo. Porque deixa eu te dizer, Deus não criou um propósito para você. Deus criou você para um propósito. Antes de você nascer, existia algo a ser feito nessa terra que Deus criou você para cumprir. E a minha pergunta é: nós estamos cumprindo esse propósito? Deixa eu dizer, nessa igreja, nas famílias que vêm para cá, nós temos que ser sacerdotes. Nós temos que ser os protetores e os guardadores dessas verdades. É natural e já havia sido dito que o mundo chegaria mesmo à forma como ele está hoje. E eu já estou encerrando. Mas deixa eu te dizer, só está do jeito que está porque alguns homens se calaram. Só está dessa forma porque alguns homens decidiram não fazer aquilo que foram chamados para fazer. Só está desse jeito porque alguns homens decidiram que o seu trabalho era mais importante do que o chamado de Deus. Porque decidiram que as coisas terrenas são mais importantes do que as coisas de Deus. E não pode ser desse jeito. Eu estava lendo antes de começar o culto, e a Bíblia ela fala sobre algumas características dos filhos de Deus, sabe? Que não se dão à imoralidade sexual, que não são desonestos, que honram aquilo que Deus ele coloca como princípio, que amam e perdoam os seus irmãos. E eu fico me questionando todos os dias, será que eu tenho sido um homem que cumpre esses princípios? Ou eu tenho dado brecha para o diabo agir? Sabe, se eu pudesse colocar algo no seu coração hoje à noite, eu colocaria isso, essa consciência de que mais importante é o plano de Deus e os céus do que o que há na terra. Eu sei que não é uma ministração muito de se alegrar, de dar glória a Deus, mas sabe, é o primeiro. E primeiro a gente precisa ajustar algumas coisas para poder levantar algumas outras.
né? Quando nós vamos construir uma casa, a gente primeiro trabalha no fundamento, né? Então a gente precisa mesmo ter esses ajustes. É como um pit stop de uma corrida, sabe? Muitas vezes eu assisti na Fórmula 1, eu via os pilotos em primeiro lugar, muitos distantes dos outros, mas ele parava no pit stop. E aí passavam 1, 2, 3 carros, e eu dizia, tá vendo? Parou pra quê? Agora perdeu as posições. Só que lá na frente eu entendia. Quando aqueles 2, 3 carros que tinham passado dele também tinham que parar, ou quebravam no meio do caminho, e ele continuava lá até o final. Às vezes é preciso a gente dar uma corrigida em algumas coisas na nossa vida, sabe? Parar e olhar para dentro. Eu não estou falando de ser corrigido por alguém, eu estou falando de você mesmo olhar para dentro de si e olhar. Será que tudo que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus? É exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer? E às vezes vai parecer que a gente está parando. Mas é só um pit stop. É só um tempo de parada para recarregar e reajustar algumas coisas para o fim da corrida. Fica de pé, vamos caminhar para o nosso encerramento. Meu irmão, eu queria que você saísse com essa consciência daqui. Que nós homens, nós somos a base dessa sociedade que nós vivemos. Sabe, eu não tenho nenhum medo e nenhum receio de dizer isso, porque não é uma glória, é uma necessidade, é um trabalho. Parece não fazer sentido e parece que é uma palavra que não tem tanta revelação assim, mas deixa eu te dizer, o simples também é divino. O simples também é poderoso. Sabe? Um abrir a porta do carro para a esposa entrar. Um filho, você é amado. Meu amigo, não faça isso não. Isso salva vidas. Isso é importante e é poderoso. Sabe, o mundo ele tá um caos e vai ficar pior. Deixa eu te dar essa dica. Mas nós não podemos perder a essência que nós carregamos. Nós não podemos nos misturar. Eu queria que a gente orasse um pouco por nós mesmos, por nós que estamos aqui, porque nós somos de um mesmo corpo e nós precisamos guardar as nossas vidas, guardar a vida uns dos outros. A Bíblia fala que ele derruba 1000, mais 2 derrubam 10.000. E a Bíblia também fala que é melhor que seja isso, porque se um cai o outro levanta. E Jesus aos seus discípulos ele sempre ensinou sobre irmandade, sabe? Sobre andar junto, sobre caminhar junto, sobre fortalecer uns aos outros. E eu acho que eu tenho certeza que é importante que nós também vamos dessa forma, fortalecendo uns aos outros. Quando finalizarmos aqui, nós teremos um momento de comunhão ali. Sabe, eu quero te dizer que não só para hoje, mas daqui em diante, vamos nos fortalecer. Como corpo de Cristo, como homens nessa sociedade, existe uma parte que cabe somente a nós. De sermos firmes, de não abrirmos mãos da verdade, de não abrir mão daquilo que é certo, de não negociar os princípios divinos, sabe? De não abrir mão de proteger e defender a nossa família, de defender aquilo que é certo. Sabe, é tempo dos homens se levantarem mesmo e dizerem como as coisas têm que ser, porque nós somos e a nós foi dada a autoridade. Pai, nós te damos graças por essa sociedade. Nós te damos graças pelos homens que aqui estão, Senhor.
Nós te agradecemos, Pai, e declaramos sobre nós uma sabedoria que vem do alto. Pai, gera em nós uma irmandade, uma consciência de que nós não precisamos andar sozinhos, mas que nós precisamos fortalecer uns aos outros, proteger e cuidar uns dos outros. Pai, coloque em nós uma convicção de que a verdade ela precisa ser defendida e pregada a todo custo. Nos levanta mesmo para sermos como sentinelas que vigiam e que não dormem, que não se cansam, que não ficam desapercebidos nessa terra, que não são pegos de surpresa. Nas nossas casas, Pai, nós te pedimos que nos dê sabedoria para tomar as melhores decisões. Que nós sejamos mesmos esses sacerdotes que trazem a tua presença para nossa casa, trazem os teus princípios, que ditam o nosso caminho. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos afasta de todo mal, daquilo que é pecaminoso, nos faz amar ainda mais as nossas esposas ou namoradas. Que a honra aos pais ela seja fortalecida, estabelecida. Que os pais tenham sabedoria para ensinar os seus filhos. Oh Senhor Jesus, eu te dou graças por forças, Pai, para defender aquilo que é certo, mesmo quando a nossa vida depende disso. Nós consideramos, Pai, tudo como perda. Nós queremos considerar na nossa vida tudo como perda, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por conta de quem Jesus é. Mais vale a tua presença do que um bom nome. Mais vale a sua presença do que ser aceito. Mais vale a sua presença do que um elogio, do que uma risada. Mais vale a sua presença, Pai, do que um prazer momentâneo. Te dou graças, Pai, porque nós iremos continuar crescendo nessas verdades, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós não vamos abrir mão da verdade. Eu te dou graças, Senhor, porque eu e os meus irmãos aqui, Senhor, nos levantaremos desse tempo como sentinelas da sua verdade, que carregam essa chama de santidade, de consagração, que vivemos pelo propósito acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é isso. Você pode se sentar. Sabe, se de tudo pregado hoje você puder guardar algo no seu coração, é que mais vale as coisas que qualquer outra coisa que nós vamos viver aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus.